Olá pessoal, vamos começar essa nossa gravaçãozinha aqui dessa aulinha. Agora vai ser sobre sangue, ainda dentro da genética, mas sobre os tipos sanguíneos, sistema BO, RH, MN. Vamos falar de tudo um pouco para vocês terem uma ideia. E tinha que ser uma aula separada, porque tem bastante coisa para falar, senão ficaria uma aula muito extensa anterior falando ainda do sangue também. Então agora fica uma aula só sobre sangue para a gente falar tudo que tem para falar sobre ele. Vou passar já o meu slide aqui para nós termos a primeira tela. Pessoal, grupos sanguíneos. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é do sistema ABO. E o sistema ABO, pessoal, ele se refere a proteínas que tem nas hemácias do nosso sangue. Na realidade, se descobriu ele quando? Com a necessidade de fazer transfusões de sangue para ver se os pacientes iriam sobreviver, começou a se notar que algumas vezes quando se fazia a transfusão de sangue, a transfusão era perfeita, estava tudo ótimo, maravilhoso, e outras o cara morria na hora. Ninguém sabia muito bem o porquê. Como já tinha uma ideia de genética, a ideia de que fosse algo genético, e começou a se estudar. Aí um austríaco chamado Karl Landsteiner, ele fez esse sistema BO, ele foi fazendo testes por coagulação de sangue, porque era o que acontecia quando o sangue introduzido numa pessoa gerava morte, o sangue todo coagulava, né? Formando bloqueios, então a gente queria saber o porquê. E o Karl Landsteiner começou a fazer os testes. E aí ele estabeleceu que existem 3 tipos de genes, né? 3 genes para o mesmo locus, ou seja, 3 alelos diferentes. O A, o B e o 0. Ele chamou de 0, era o sistema AB0. Nós que chamamos de ABO, depois já explico por quê. Tá? Mas eram 3 alelos, sendo o 0, que a gente chama de o recessivo em relação aos outros 2. E o A e o B não havia uma dominância sobre eles, era uma codominância. Eles trabalhavam juntos, tá? Cada um impunha a sua característica. Na realidade, é a presença de uma determinada proteína na membrana da hemácia. Então, o A manda produzir a proteína A e o B, a B. O AB produz as duas, tá? Essa seria a ideia. Então, nós temos 3 já. A ou IA, pessoal, porque o nome dessa proteína é isoglobulina, né? Então, ficava isoglobulina A, então o gene para isoglobulina A, B ou IB em cima, né? Isoglobulina B, e o O, que é o 0, na realidade, né? Ou Izinho, que é o recessivo. Então, quem faz exame de sangue e tem o sangue A, o seu fenótipo é A, mas o seu genótipo pode ser AA ou AO, porque o O é recessivo. Então, Yaya ou Yai. Quem tem sangue B pode ser BB, homozigoto, ou heterozigoto, BO, ou IP ou IB, né? O Izinho para dizer que é o recessivo. Quem tem sangue AB é AB, IA e B. E o O é O, ou I, né? Izinho ali. Só 2 Izinhos. Tranquilo, pessoal? Então, o que acontece? Esse grupo sanguíneo, quando se descobriu isso, começou a se ver quem podia dar para quem. E começou a querer se usar também para a paternidade. E como se queria usar para a paternidade, eu botei um exemplo de cruzamento ali, ó, usando o heterozigoto do tipo A, AO, e o heterozigoto B, BO. Notem que ele dá os 4 tipos de sangue possíveis no filho. Então, se o A for a mulher, por exemplo, e o B o homem, o que vai acontecer aqui? Se essa mulher transar com um outro homem, só que do sangue O, ela também poderia ter um filho O. E jamais esses 2 pais saberiam quem é o pai na realidade, né? Então, o importante é que esse exame ele não diz se tu é o pai. No máximo que tu pode ser, tá? Que tu pode ser o pai, não que tu é o pai. No máximo, ele pode dizer que tu não é. Porque, em teoria, quem tem sangue AB não pode ter um filho O. E quem tem sangue O não pode ter um filho AB. Por que eu falei em teoria? Por causa daquela observação que existe nesse slide. Existe o falso O. O que seria o falso O?
O falso O, pessoal, na realidade, é um indivíduo que tem o sangue, por exemplo, B, e possui uma enzima que inativa esse gene no corpo. Então, como ele tem a presença dessa enzima no corpo, o gene B não funciona. E não funcionando, ele não produz a proteína B no sangue. Então, o que acontece? Ele funciona como se fosse O. Porque como ele não tem o gene A, ele não tem a proteína A. Como o B dele não está funcionando, o que acaba acontecendo? Ele acaba não produzindo como se tivesse o gene O. Embora ele não tenha, né, não seja O, ele está funcionando como se fosse. Então, para doar sangue, receber sangue, ele é O. Mas para ter filhos, não. Ele é B. Então, para ter filho, ele é B. E se para ter filho ele é B, ele pode ter um filho B. Inclusive, esse falso O se descobriu numa situação que aconteceu em Bombaim, na Índia, por isso que também pode levar o nome de O Bombay, em que a mulher era o homem, teoricamente, era O, e nasceu um filho B. E aí ele achou que era genética moderna, né? E aí ele matou a mulher. Tá? E aí no processo criminal se descobriu o quê? Que o filho era dele mesmo. Foi feito exame de DNA e era filho dele mesmo. E aí foram estudar como isso era possível e descobriram que ele tinha uma enzima inativando o gene. Então, na realidade, é o chamado falso O. Por isso que eu disse que teoricamente. Então, botando nas situações que eu falei antes, um AB, de repente o cara manda o B para o filho, a mulher manda o O, e aí nasce um filho O porque o B na criança está inativado. Ele produz a enzima que inativa o B, ele vai funcionar como O. E o pai, né, não sabe como ele pode ter tido um filho O, já que ele era AB. Ou o contrário, uma mãe A casa com um homem O, por exemplo, e esse O manda o gene B, porque na realidade ele é O porque tem a enzima inativando, ele manda o B. Aí nasce um filho AB e ele pensa, não poderia ser meu, porque eu sou um O e um O teoricamente não poderia dar um filho AB. Então por isso que eu falei o teoricamente, esse falso O, ele é raro, tá pessoal? Ele é raro, não pensa que é tão comum assim, não. Ele é raro, mas acontece, tá? Então é uma coisa importante. Bom, mas como nós falamos em transfusão de sangue, quem pode dar para quem? Ora, pessoal, para quem quiser, né? O mundo é livre. Mas o sangue não é para quem quiser. O sangue funciona assim, ó. Tu vai formar anticorpo contra aquilo que é estranho para ti. Sempre contra o que é estranho para ti. Se tu formar anticorpos contra o que tu tem, tu vai te autodestruir. Então tu só pode formar anticorpo contra o que é estranho. Então quem tem sangue A pode dar sangue para ele mesmo. E pessoal, existe aí várias situações que as pessoas usam o próprio sangue, né? Tipo assim, ó, doações programadas. Eu quero fazer uma cirurgia eletiva, não na época de coronavírus, né, que agora não tem, né? Mas cirurgia eletiva, quero botar o meu nariz na testa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou no hospital, dou o sangue em meu nome e vou me operar daqui a 2 meses. Quando eu for me operar, eu pego o meu próprio sangue que eu doei, né? Isso evita riscos de contaminação, tudo. Doping também já foi utilizado. Tipo assim, o cara vai fazer uma corrida, então 2 meses antes ele tira o sangue dele, estoca, e 1 ou 2 dias antes da corrida ele coloca o sangue dele. Porque aí ele vai ter muito mais hemácias que o normal, vai conduzir muito mais oxigênio e vai ter uma energia muito maior para trabalhar. É uma forma de doping. Que isso, obviamente, é detectado, tá, pessoal? A princípio, quando se começou a usar esse sistema, não era detectado, mas agora, com certeza, eles já sabem como fazer, tá? Então, quem tem sangue A pode dar para ele mesmo e pode dar para o AB também. Por quê? Porque o AB é AB, ele tem A, ele tem a proteína A, então ele não está recebendo nada de estranho. Mas o A não pode dar para o O, porque o O é 0, ausência, então ele não tem como receber, ele vai estar vendo algo que ele não tem e vai produzir anticorpos. O B não pode receber de A porque vai ser completamente estranho. Mas o B pode dar para ele mesmo, igual o A, pode dar para o AB, porque o AB tem B, não pode dar para o O e nem para o A. O O, como é 0,
ele dá para todos os tipos sanguíneos. Por isso que é comum chamar ele de doador universal, tá? Porque ele pode dar para todo mundo. O real doador universal é o O negativo, mas depois, quando for falar de fator RH, a gente volta nesse assunto, tá? E o AB é um sangue egoísta, porque ele recebe de todo mundo, mas só doa para B. Então ele seria o quê? O receptor universal. Todo mundo pode dar para ele. Na hora de tu ser o doente, é melhor ser AB, porque qualquer porcaria que te derem está valendo. O real receptor universal é o AB positivo. Tudo bem, pessoal? Com quem pode dar para ninguém? Por quê? Aí entra esse quadrinho aqui, ó. E nesse quadrinho, deixa eu me deslocar aqui de novo para não atrapalhar aqui. Tá? Nesse quadrinho, nós temos assim, ó. Antígeno, gene, aglutinogênio, proteína, hemácia. Tá? Antígeno é uma das formas que eu posso chamar essa proteína. Gene é o que gera essa proteína. Aglutinogênio, porque esta proteína que está aqui, proteína A, por exemplo, tá? Quando ela for doada para alguém, tipo, peguei o meu sangue, tenho A e doei para alguém, essa proteína vai servir como algo estranho no corpo do outro se o outro não tiver essa proteína. Tá? E a reação do corpo vai ser coagular esse sangue, aglutinar esse sangue. Então, como ela é a causadora, ela é a geradora, gênesis, né? Gênesis é gerador. Aglutinogênio é o gerador do processo de aglutinação. Então, por isso o nome de aglutinogênio. Ou simplesmente proteína e fica localizada na hemácia. Precisamente na membrana da hemácia. Por isso que tu consegue identificar. Fica na membrana das hemácias. Ok? Então, quem tem sangue A vai ter o antígeno, ou gene, ou aglutinogênio, ou a proteína A. Mas vai ter o quê? O anticorpo contra aquilo que é estranho, o anti-B. Então ele tem o anticorpo que está no plasma e a aglutinina. O que seria essa aglutinina, pessoal? Porque como o anticorpo vai aglutinar o sangue, ele está efetivamente coagulando o sangue, ele que está aglutinando o sangue, ele é a aglutinina, anti-B. Quem tem B vai ter o anti-A. Tudo bem? Quem é AB não possui aglutininas para as proteínas A e B. Se ele tiver, ele vai se autodestruir. E como ele não possui essas aglutininas para A e B, o que vai acontecer, pessoal? Ele não vai destruir nenhum sangue que chega nele. Por isso que ele é chamado de receptor universal. Tá? O O não tem esses antígenos, não tem esses aglutinogênios. Tá? Ele não tem o aglutinogênio A e nem tem o aglutinogênio B. Então é a ausência. Né? É por isso que era 0, AB0. Tá? Aí dizem, tá, mas se era AB0, por que a gente chama de O? Por dois motivos, pessoal. Primeiro que a grafia do 0 é muito parecida com a do O. Tá? E como A e B são letras, o O automaticamente, né, é o entendimento que as pessoas têm quando leem. E a outra coisa é que o americano ele tem a mania de chamar o 0 de O. Se tu perguntar o teu endereço lá, qual é o teu endereço para ele? Ele vai dizer, Main Street 205. Né? Então, tem essa situação. E também é a origem. Por exemplo, pelo menos é uma das histórias da origem, para não dizer que esta é a origem, né? Uma das histórias da origem, do OK. Que OK teria vindo da época da guerra, onde eles diziam zero killed. Zero mortos, né? Então, ninguém morto. E para abreviar e não ficar dizendo zero killed, eles diziam OK. Ou para saber que era o zero, né? OK. Daí ficou ali, então, mais um motivo para ser. Mas como o O não tem essas proteínas, tudo para ele é estranho. Então eles têm os dois anticorpos, anti-A e anti-B. Pessoal, os únicos anticorpos que a gente já nasce
com eles é anti-A e anti-B. Tá? Os únicos anticorpos que a gente já nasce com eles é anti-A e anti-B. Tá? Todos os outros a gente tem que ser sensibilizado para produzir. Quer dizer isso? Tu tem que entrar em contato com algo estranho, se sensibilizar para poder produzir. Ok, pessoal? Isso aqui, esse quadrinho, ele explica o que eu tinha falado para vocês no slide anterior. Tá, mas se eu quiser saber como é o tipo sanguíneo de alguém, como é que eu descubro esse tipo sanguíneo? Bom, pessoal, aí nós temos o seguinte. Quando eu quero descobrir alguma coisa, eu quero descobrir se tem rato na minha casa. Como é que eu descubro? Fico 24 horas por dia acordado, ponho 80 mil câmeras na minha casa, ou ponho uma armadilha? Põe armadilha, que é mais fácil. Se tiver rato, o rato vai acabar caindo nas armadilhas que eu botei. Vou botar aquelas armadilhazinhas, são bem mais baratas, né? Fazer um sistema de filmagem da casa para ficar olhando depois para ver se o rato apareceu ou não. Põe as armadilhas, as ratoeiras, eu vou pegar o ratinho. Então a mesma coisa para o sangue. Se tem uma pessoa a qual eu não sei qual é o sangue dela, e eu quero testar para ver que sangue é, o que eu vou ter que fazer? Botar uma armadilha para ele. E como é que eu boto uma armadilha? Se eu quero uma armadilha para rato, eu uso uma armadilha contra rato. Se eu quiser catar passarinho, eu vou pegar uma armadilha contra passarinho. Então, se eu quero uma armadilha para saber o tipo de sangue, eu tenho que ter uma armadilha contra o tipo de sangue. Ou seja, eu tenho que usar os anticorpos, anti-A e anti-B. E o que eu faço? Eu tiro o sangue da pessoa, coloco 2 gotinhas de sangue aqui, tá? Se for saber o RH, uma terceira gotinha. Coloco as 2 gotinhas de sangue ali. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um anti-A produzido na indústria, né, conservado, que está no laboratório, e um anti-B, e vou pingar nas 2 gotas. Vou pingar nas 2 gotas. Pingo o anti-A numa gota e pingo o anti-B na outra gota. Lembrando que essas 2 gotas que estão aqui na tela para vocês são gotas da mesma pessoa. Então eu pego o anti-A no frasquinho, como se fosse um colíriozinho, pingo ali o anti-A e pingo o anti-B. Tá? E aí o que eu vou fazer? Vou dar um tempinho e esperar. Se não acontecer nada, a gota continuar exatamente como ela estava antes, é porque não existe A aqui, porque não aconteceu nenhuma reação. Eu pinguei o anti-A e o sangue não reagiu com nada, ele continua exatamente do jeito que está. Então, se eu botei o contra-A e não aconteceu nada, é porque não tem A ali. Se eu enchi minha casa de armadilha contra rato e nenhuma delas pegou o rato, é porque, teoricamente, não tem rato na minha casa. Tá? Agora, eu pinguei o anti-B e o sangue coagulou, ó, porque esse desenho quer dizer assim, ó, aglutinação do sangue. Então, ele coagulou, tá cheio de pontinhos, sangue coaguladinho. Então, quer dizer que quando eu pinguei o anti-B, existia B ali, porque o contra B vai coagular o sangue B. Então, se não existia a presença da proteína A e existe a presença da proteína B, esse sangue é do tipo B. C. Pinguei no A, no sangue, na gotinha, pegando a segunda pessoa ali, né, o L3. Pinguei o A ali, pinguei o anti-B na outra. E aí o que aconteceu, pessoal? Coagulou nas 2. Se coagulou nas 2, quer dizer que tanto está presente a proteína A, quanto está presente a proteína B. Então o indivíduo é AB. Pinguei o anti-A, aglutinou. O anti-B não aglutinou, quer dizer que não tem o B ali presente. Somente o A, então o sangue é A. Se não coagulou em nenhuma das 2, o sangue é O. Tranquilo, né? Não é uma coisa muito importante, nunca difícil assim, né? Importante não é muito difícil, tá? O que coagula é o que tem. Se coagulou com anti-B é porque tem B. Se coagulou com anti-A é porque tem A. Se não coagulou com nenhum é porque é O. Certo, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Vamos para o outro slidezinho aqui para nós agora, para a gente falar do
fator RH. A gama-globulina é a proteína que tu vai ter. Pessoal, quando se descobriu o fator RH, positivo e negativo, na realidade se achavam que era apenas a presença e a ausência dessa proteína. Mas se descobriu que ele tem uma variação muito grande dessas proteínas do fator RH, tá? Que teriam vários subtipos disso. Por isso que hoje se fala em RH nulo, ou seja, aquela pessoa não tem nenhum tipo de proteína do tipo gama-globulina na sua hemácia. Então é o sangue dourado que a gente chama, é aquele hiper raro, tá? Mas quando se pesquisou usando um macaquinho de nome Rhesus. E Rhesus se escreve com RH. Por isso que o nome ficou fator RH, por causa do macaco, embora a proteína seja gama-globulina. Tá? O que acontece aqui, pessoal? O RH positivo, ele é determinado por um gene dominante. Então, o indivíduo pode ser a razão e a razão rizinho. E o RH negativo é recessivo, rizinho. Lembrem aqui, pessoal, eu estou falando do tipo padrão de fator RH, estamos desconsiderando as variações todas que existem no RH, e inclusive do RH nulo, tá? Então eu falei para vocês saberem que existe uma coisa que é o real e outra é o que nós vamos ter em prova. E em prova, nós temos uma variaçãozinha aqui, tá? Em relação ao real, que é só usar esses dois tipos. Tranquilo? E o que é essa RH positivo? Então, o positivo era positivo para a proteína na membrana. Então, ele tem a gama-globulina. E o RH negativo é negativo para a presença da proteína. Então, ele não tem a proteína gama-globulina. Teoricamente, seria isso, tá? Mas seria apenas de uma das gama-globulinas, a gama-globulina D, né? Essa seria a ideia do RH positivo e do RH negativo. Tranquilo? De novo, pessoal. Contra quem a gente forma anticorpo? Contra aquilo que é estranho. Então, como o RH negativo, em teoria, não ter a globulina D, ele pode dar tanto para o positivo quanto para o próprio negativo, tá? Como não tem o negativo não tem, ele dá para ele mesmo. E pode dar para o positivo, que não está dando nada de estranho. Entretanto, o positivo, teoricamente, só pode dar para ele mesmo. Porque, teoricamente, eu volto e meio a ver com esse teoricamente, né? Por uma coisa bem simples, pessoal. O que acontece é que a gente não nasce com anticorpo anti-RH. Eu tenho que ser sensibilizado. Lembra que eu disse em alguns slides atrás? A gente só nasce com os anticorpos anti-A e anti-B. Anti-RH não. Então, se derem sangue errado para mim, eu sou negativo, eu recebi positivo, e é a primeira vez que isso acontece, eu não tenho os anticorpos. Esse sangue vai me sensibilizar e aí eu vou começar a produzir os anticorpos. Aí que eu vou começar a produzir. Mas na próxima vez, se me derem um sangue positivo, aí eu estou ferrado porque eu já tenho os anticorpos e vou coagular esse sangue que está entrando. Ok, pessoal? É tranquilo isso? E em função disso, olha aqui, ó, como o negativo pode dar para ele mesmo e para positivo, o real doador universal é o O negativo, porque tanto pode dar para os sangues positivos, para o A, para o AB positivos, quanto para os negativos, ele pode dar para os dois. Tá? O O positivo, em teoria, só daria para os sangues positivos. A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo, só para os positivos. Mas o O negativo poderia ser para os dois, tanto positivo quanto negativo. E o real receptor universal, que eu falei para vocês, que é o AB positivo, por quê? Como vocês podem ver por esse slide, o positivo recebe tanto de negativo quanto de positivo. Então ele poderia receber do A positivo, do A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Então ele é o AB positivo é o receptor universal, porque o RH positivo recebe de todos, e o O negativo é o doador universal, porque pode, né, doar para todos os tipos. Tranquilo? E em função disso, existe uma coisinha que vem no próximo slide, que é chamada eritroblastose fetal ou
doença hemolítica do recém-nascido. Hemolítica por quê? Porque acontece a lise das hemácias, ela destrói as hemácias, tá? Do recém-nascido, porque obviamente é do recém-nascido. O que acontece com a eritrobastose fetal? Pai com sangue positivo, mãe com sangue negativo, tá? Se houver alguma alteração desse quadro inicial, a eritrobastose fetal já não vai acontecer. Então não tem aquele, mas e se? Não tem e se. Tá? O pai tem que obrigatoriamente ser positivo e a mãe tem que ser negativa. Certo, pessoal? Tranquilo? Primeiro filho do casal. Eu botei em losango aqui porque não me interessa o sexo. Não me interessa se ele é menino, menina. Não faz a mínima diferença. Tá? Então, losango aqui. Primeiro filho do casal, positivo. O que vai acontecer? Eu acabei de falar que a gente não nasce com anti-RH. Se essa mulher que é negativa nunca recebeu sangue negativo, o que vai acontecer? O bebê está se formando, está lá algumas células só, daqui a pouco ele começa a produzir um sanguezinho, que é nada praticamente, né? Quando ele estiver no fim da gestação já começa a passar mais células do sangue dele para a mãe. E durante o parto, aí sim, é um contato maior, né, do sangue dele, porque é o comprimento da placenta, né, comprou a bolsa, né, para descolar a placenta, aquela coisa toda. Então, se trespassa um pouco mais de sangue do feto para a mãe. Então, nesse momento, dá uma, entre aspas, contaminação maior, e a mãe identifica corpos estranhos, que são as células do próprio bebê, que tem essa proteína gama-globulina que ela não tem, e ela desencadeia a produção de anticorpos. Ok? O que vai acontecer? O segundo filho que tem RH positivo. Aqui eu botei de segundo filho direto, pessoal. Mas é o segundo que tem RH positivo. Pode ser o sexto filho. Mas é o segundo que tenha RH positivo. A mãe já tem os anticorpos. Então a tendência é os anticorpos dela começarem a destruir as hemácias do bebê. E como está destruindo as hemácias, ele vai nascer com uma anemia, ele vai ter uma icterícia, vai formar muita bilirrubina, vai nascer bem amarelado, né? Então o bebê está bem mais fraco, ele tem uma série de tratamentos que tem que ser feitos com ele assim que ele nasce para ele conseguir sobreviver. Muitas vezes até transfusão total de sangue. Tranquilo? Um terceiro filho, seguindo esse padrão, provavelmente iria ser um aborto, iria morrer. Ok, pessoal? Mas o que acontece? Hoje, como se sabe que a contaminação é no fim da gestação, é na hora do parto principalmente, tem um outro sistema, que é usar um soro, que é comum as pessoas chamarem de vacina, mas na realidade é um soro que se chama Rogan, tá? Por causa da gama-globulina, né? O soro Rogan, tá? Ele é feito de anticorpos anti-RH. Aí tu vai dizer, pá, não entendi agora, como assim? Não, o que acontece? Se eu injetar na mãe, é na mãe, não é no feto que se injeta na mãe, não no feto. Se eu injetar na mãe os anticorpos anti-RH, esses anticorpos vão atacar direto as células do bebê. E não vai dar tempo da mulher identificar essas células como sendo estranhas e produzir anticorpos no número adequado que possa dar problema para o próximo filho. Então eu dou esse soro para ela, para esse soro já matar as células do bebê que entraram na mãe, células do bebê que estão na mãe, circulando no sangue da mãe, eu vou destruir lá para ela não conseguir produzir os anticorpos. Aí o que vai acontecer? Se eu der essa vacina, o segundo filho, mesmo sendo RH positivo, a mãe ainda não tem os anticorpos. Então, o que vai acontecer? De novo, né? Ela vai ser sensibilizada para produzir. Aí assim que nascer eu dou injeção de novo. E assim vai acontecendo. Tudo bem? Tranquilo? Só que eu tenho que dar uma outra explicação para ti. Às vezes, a mãe é negativa, o filho é positivo, é o segundo filho positivo e não acontece nada. Por quê, pessoal?
Porque às vezes acontece o quê? A mãe era O, o bebê é do sangue A. Os anticorpos anti-A e B não trespassam a placenta, eles não vão destruir o sangue do bebê. Mas as células, no momento da contaminação ali do parto, né? Aquela contaminação entre aspas, que não é uma contaminação, né? Mas as células do bebê estão indo para a mãe, nesse momento vai ter essa civilização. Mas se a mulher é O e o bebê é A, quando essas células entrarem, a mãe já tem o anti-A. E o anti-A vai destruir diretamente a célula do bebê, que é A, porque a mãe é O, né, ali, destrói, não dando tempo de produzir os anti-RH. Então, por isso que às vezes uma mãe negativa e um filho positivo, né, ela pode ter o segundo filho positivo não apresentar eritroblastose fetal no segundo filho. Por quê? Porque o primeiro, as células dele foram destruídas por um anti-A ou um anti-B. Ok, pessoal? Deu para entender isso aí? Qualquer dúvida a esse respeito, me mandem um e-mail, né? E depois a gente marca uma hora para fazer uma livezinha. E essa livezinha a gente tira as dúvidas para não ter problema. O último fator sanguíneo, pessoal. O último fator sanguíneo é um fator sanguíneo bem bobinho, tá? Bem bobinho, uma codominância. Digo a vocês que normalmente ele não aparece em prova, mas se aparecer, normalmente ele vai estar querendo fazer paternidade, porque ele não é um fator que a gente considere nas questões básicas de transfusão de sangue, né? Não é um fator importante para isso. Então, só para ter uma ideia, é mais uma proteína que está circulando aí no teu sangue. Então tem assim, ó, ele tem dois alelos, o M e o N. Para o indivíduo ter sangue do tipo M de Maria, ele tem que ser homozigoto, Maria, Maria, MM. Se ele tiver um sangue N de Nilza, tá? Ele tem que ser homozigoto, Nilza, Nilza, NN. E se ele tiver o gene para o M e para o N, eles são codominantes, então ele vai ser MN, Maria Nilza, né? Ele tem as duas proteínas, tá? Isso aqui é mais importante se for uma questão envolvendo paternidade, tá? Se não for para transfusão de sangue, não importa, tá? Então não é grande problema. Tranquilo, pessoal? Mas é só para vocês saberem, até no... É um fator assim, de pouca importância mesmo, só para ficar bem completo mesmo. Certo, pessoal? Eu acabo por aqui a nossa aulinha, vou preparar já a próxima aulinha e a partir daí, aulinha no sentido carinhoso, né? Aulinha para vocês, carinhoso, sempre para a gente terminar esse conteúdo a tempo, né? Porque esse ano as coisas complicaram um pouco. Certo, pessoal? Tchau, bons estudos e eu vou mandar a lista de exercícios também para vocês fazerem.